André perde a paciência com Cid e, após crise se agravar, reassume executiva do PDT no Ceará. A informação agora com Carlos Alberto. O deputado federal André Figueiredo, com o apoio do prefeito José Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio, perdeu a paciência com o senador Cid Gomes e decidiu reassumir nesta segunda-feira a presidência da executiva regional do PDT. A decisão foi comunicada por meio de uma nota enviada pela assessoria de imprensa do PDT. Na visão de André, Cid não transformou em prática o discurso que fez de pacificar o PDT. O senador assumiu com a anuência de André o comando da sigla e ficaria no cargo até o dia 31 de dezembro. André, Sarto e Roberto Cláudio viram, porém, o PDT, sob a direção de Cid Gomes, se dividir ainda mais. O partido corre o risco de se esfacelar e pode perder a maioria da bancada estadual, que é integrada por 13 deputados. O primeiro a sair foi Evandro Leitão e outros deputados poderão acompanhá-lo. O destino pode ser o PSB. As divisões internas do PDT, que começaram com racha na aliança com o PT em 2022, se aprofundaram e deixam a sigla exposta a uma fragorosa derrota nas eleições municipais de 2024, colocando em risco, inclusive, a prefeitura da capital. O deputado estadual Romeu Aldigueri manifestou por meio de nota solidariedade ao senador Cid Gomes, que foi afastado do comando regional do PDT, após fracassar o discurso de pacificação da legenda. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Olha só, Marcos e ouvintes, a gente vê aí um novo capítulo, né, nessa confusão que está metido o PDT do Ceará desde o rompimento nas eleições do ano passado de 2022, quando uma ala liderada por Cid Gomes queria apoiar o PT ou ter uma candidata, que era Isolda Sela, e uma outra fez a opção pelo então ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. E a partir daí a gente tem acompanhado essa cisânia, essa briga interna no PDT. A coisa escalou, chegou a um ponto, por exemplo, em julho desse ano, os aliados de Cid Gomes e o próprio Cid queriam convocar o diretório estadual do PDT para literalmente fazer uma nova eleição e destituir André Figueiredo do comando da executiva do partido. Bom, isso não aconteceu porque houve um acordo. A Nacional, o Diretório Nacional e a Executiva Nacional entendeu que era possível fazer um acordo. E o André Figueiredo, na época, em julho, conseguiu então tirar uma licença para Cid Gomes assumir o partido até o final do ano, quando André retomaria o controle do PDT aqui no Ceará. Lembrando que o André Figueiredo, ele é PDT, presidente do PDT no Ceará, e também o presidente nacional interino, já que ele está no lugar do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Então ele está acumulando as duas funções. Só que André Figueiredo diz o seguinte, que os fatos ocorridos na semana passada, na sexta-feira, foi assim a gota d'água. Houve gritos, murro na mesa, palavrões, baixaria, tentativas de agressões, desrespeitos, e o André disse que chegou a uma verdadeira problema interno que não dava mais para manter assim. Então ontem, numa reviravolta mesmo, André Figueiredo convocou o diretório, a executiva, e disse está assumindo o controle do PDT no estado do Ceará. Ou seja, destituiu Cid Gomes, apiou Cid Gomes, tirou Cid Gomes do controle do partido aqui no estado do Ceará. André diz o seguinte, que houve descumprimento de acordos por parte do senador Cid Gomes. Um deles era que ele não iria pautar assuntos ou temas polêmicos no momento, no período em que ele estivesse no comando do partido. Por exemplo, a questão do que foi colocado em pauta na sexta-feira, de apoiar oficialmente ou não o governo Eumano de Freitas. Todos já sabem que o PDT está hoje dentro do governo. Inclusive o líder aqui do governo na Assembleia Legislativa é um pedetista, é o Romeu Aldigueri. Ele tem também, o PDT, hoje presença de deputados, de secretários no governo Eumano. Mas uma coisa é estar presente, outra coisa é oficializar isso com o apoio do diretório, como chegou a ser convocado. O André disse que esse não era um dos temas, inclusive ele pediu para retirar isso de pauta na sexta-feira.
Outra coisa também, ele disse que o Cid se comprometeu em fazer a pacificação do partido nesse período. Ele disse que foi o período mais conturbado, de maior turbulência experimentado até então, inclusive com a carta de anuência dada ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para que ele deixasse o partido sem correr risco de perder o mandato. Segundo André Figueiredo, não estava previsto isso também e, aliás, o Diretório Nacional contesta. Essa questão, inclusive, está judicializada. Um outro ponto colocado por André Figueiredo é que ele diz o seguinte, é que o diretório estadual aqui estava negligenciando, não dando a atenção necessária à reeleição do prefeito Sarto. Ele diz, olha, nós temos hoje a principal capital, aliás, a única capital que o PDT tem hoje no controle é a Prefeitura de Fortaleza e temos interesse em renovar esse mandato do prefeito Sarto. E ele não vinha dando atenção a isso. André diz que está planejando, inclusive, para os próximos dias, um ato oficial de apoio do PDT à reeleição do prefeito José Sarto aqui na capital cearense. Cid Gomes disse que não havia esses acordos. O único que na realidade estava aí vigente, que ele sabia que tinha acertado, era a devolução do comando do partido em dezembro. Diz que foi pego de surpresa pela decisão da retomada do controle do partido e ontem convocou uma coletiva no seu próprio escritório. Para quê? Para dizer o seguinte, vai convocar o diretório do partido, o diretório regional do PDT, para fazer uma reunião e eleger um novo comando da executiva, um novo presidente do PDT. Ou seja, ele disse que vai enfrentar o André Figueiredo. Nós voltamos então àquela situação que nós tínhamos lá no comecinho de julho. A situação só tende a escalar. Isso daí pode acontecer o seguinte, acontecer também que vai judicializar essa demanda, esse bate-boca dentro do PDT. No fim das contas, a gente tem o quê? Quem é que perde com isso? Eu acho que quem perde, na realidade, é o próprio PDT, infelizmente, Marcos. Para resolver, aí parece que estão complicando mais ainda, né? Pois é, está complicando mais ainda. A gente viu ontem várias cartas de apoio, declarações de apoio ao Cid, outros saindo em defesa do André Figueiredo. Mas o fato é isso, essa situação ela não é boa para o partido. O PDT hoje continua ainda como o maior partido, com o maior número de prefeituras, tem 57, elegeu 63, hoje tem 57, perdeu, mas ainda é um dos partidos que tem um grande número de prefeituras, vai precisar ir para a eleição municipal do ano que vem e renovar esses mandatos, renovar esses quadros, mas dividido é algo realmente que complica. Então é uma situação que não é desejável para ninguém.